Bom dia, paz e graça, graça e paz. O cenário aqui atrás não é dos melhores, mas talvez a palavra faça você pensar. Sabe, existem pessoas que passam pela nossa vida e deixam uma marca extraordinária. Deixam aprendizados, ensinamentos, marcas que tempo nenhum irá apagar. Enquanto existem outras que simplesmente passam. Simplesmente aparece e vão embora. E logo você se esquece. Existem pessoas que chegam do nada na nossa vida e acabam por nos conhecer por inteiro. Que em poucas conversas, que em poucos dias, lado a lado, se conhece como se nunca estivesse vivido longe um do outro. E existem aquelas pessoas que te cumprimentam quase que diariamente, que te veem quase que diariamente, ou esporadicamente durante a semana, que te cumprimentam, sorriem, falam no teu nome, usam partes da tua história para contar uma outra história ou para favorecer algo. Existem pessoas que, nesse último grupo, não significariam nada se não existissem perto de você. Essas pessoas que te cumprimentam esporadicamente, ou quando você aparece e dizem que gostam tanto de você, que te abraçam, na realidade não te conhece, não sabe nada a seu respeito. Mal sabe o seu nome. Se brincar, se duvidar, não sabe nem a sua data de nascimento. Não sabe nada sobre a sua história. Esse tipo de pessoa, me desculpe a franqueza, você tem meu respeito, como eu respeito qualquer pessoa, mas você não tem minha admiração. Você não tem a minha intimidade. Eu posso respeitar a sua história, eu posso respeitar você pela sua posição, e não há problema nenhum nisso, mas você não tem a minha intimidade. Meu espaço íntimo é meu, e não é apenas o espaço físico. Nele não é permitido acesso a qualquer um. Nós precisamos entender o que são pessoas passageiras e o que são pessoas para ficar. Ter essa consciência exige um nível de maturidade extremo. Extremo. A Bíblia fala de um amigo que Davi teve chamado Jonathan. Jonathan, filho do rei, foi amigo do outro rei, do futuro rei, o Davi. O grande, pequeno, maravilhoso amigo Davi. Matador de gigante, guerreiro, musicista, rei e intérprete. Mas Davi não tinha tantos amigos íntimos como ele teve Jonathan. Olha, você saber o meu nome é uma coisa. Saber a minha idade, você saber partes de onde eu vim é uma coisa. Você ter acesso à minha casa, à minha intimidade, é outra coisa totalmente diferente. Existe um parâmetro aí, existe uma linha gigantesca. Essa linha que inicia no saber o nome até alcançar o nível de intimidade, ela exige maturidade. É um processo diferente, doloroso, demorado, que não se faz de uma madrugada para uma manhã, que não se faz de 6 da tarde às 6 da manhã. Existem várias e várias 6 da tarde às 6 da manhã para se chegar à intimidade. Você ter ouvido alguém contar uma história ao respeito de alguém não significa que você conhece essa pessoa. Você ouvir partes do relato da vida de alguém não significa que você conhece essa pessoa. Você precisa entender isso. Deus nos conhece por sua excelência, pela nossa totalidade. Não apenas pela nossa formação. Não apenas pelo nome que nos foi dado. Deus nos conhece no nosso interior, no íntimo, e Deus nos conhece na essência. Quero te chamar para uma reflexão. Quantas pessoas sentam na sua mesa? Quantas pessoas você pode colocar o nome
e uma agenda. Quantas pessoas você consegue, que passaram na sua vida, você consegue dar a ele uma etiqueta de acesso à sua casa, uma etiqueta verde? Quantos você consegue colocar assim? Você tem passe livre. Será que você consegue? Se você disser para mim que você tem mais de 20 pessoas com acesso livre à sua intimidade, eu vou te dizer uma coisa, você está em risco. Você está em constante risco. Você não pode ter isso tudo. Ao longo da vida, você vai aprender que isso não é natural, que isso não é normal, que isso não é benéfico. Nós precisamos de amigos, precisamos de família, precisamos de pessoas ao nosso redor, de contatos, para fazer N coisas da vida. Mas nós precisamos de discernimento e direção para escolher esses contatos. Porque cerca de 99,99% das pessoas que passam pela nossa existência, ou que nós fazemos contato, ou passamos por a existência delas, elas simplesmente passaram. Quando você precisar realmente de uma ligação, de uma resolução, ela não vai te atender. Ela não vai estar lá para você. E você também pode ser um desses. Eu também posso ser um desses. O que intriga muitas vezes é que a gente tem sido a pessoa que resolve o problema de todos aqueles que trazem o problema, quando pouquíssimos conseguem resolver o nosso problema, conseguem nos dar uma luz, uma orientação. Se eu te disser hoje que eu tenho 5 pessoas extremamente próximas de mim, tanto física quanto emocional, é mentira. E eu pretendo reduzir ainda mais. Por que isso, Wellington? Porque eu quero alcançar aquilo que eu sonhei. Eu quero alcançar aquilo que ninguém da minha casa alcançou. Eu quero alcançar aquilo que o céu já proferiu a meu respeito. Eu quero alcançar as promessas que foram ditas a meu respeito, as profecias. E para isso, eu não posso trazer inúmeras pessoas ao meu ciclo. Porque nem todas vão entender o propósito. Vão entender a visão. Quando Gideão saiu para a batalha, ele chamou os homens de guerra. Vieram tantos e tantos e tantos que Deus foi reduzindo ao número pequeno até chegar aos 300. José declarou seu sonho aos seus irmãos, a sua casa, por que não dizer aos amigos? E ele foi penalizado por isso. A história conta isso. Vamos aprender a reduzir o nosso círculo, a fazer com que o círculo não seja tão expansivo. Não significa que somos mal educados, não significa que somos arrogantes, significa que somos prudentes. Prudência é a chave da persistência, é a chave para alcançar o sucesso. Pensa nisso, tenha paz, tenha vida. Uma palavra um pouco diferente, um cenário diferente, bagunçado, para você entender que não é o cenário, que são as pessoas que você coloca no seu cenário, é quem você traz para dentro do seu círculo que faz a diferença. Pensa nisso, porque a bênção, a graça e a palavra de vitória de Deus já está na tua vida, já está em você. Você não precisa de uma profecia nova, só precisa de crer e avançar naquilo que o Senhor já determinou sobre a sua casa. Um ótimo sábado, 1º de agosto. Fica com Deus, tenha paz, tenha vida.